Maranata, graças a Deus, aqui estamos nós. Segunda-feira é o dia que eu mais gosto na minha vida. Sempre foi um dia muito abençoado para mim. Não sei por quê. Eu acho que é por causa de muito trabalho no domingo e começa no sábado e depois segunda-feira é o meu dia do repouso pela manhã, né? E depois começo a orar à tarde. Então sinto um dia com muitas forças renovadas, um dia com bom ânimo, incrível. Isso desde os tempos idos. Sempre fiz da segunda-feira um dia ou do repouso ou de começo dos propósitos. Todos os meus propósitos começaram segunda-feira, exceto somente este aqui, dos 7 anos. Esse comecei na quarta por causa da tribulação, quando estava a tirar pedras. Então, às 12 horas, lembrei-me que tinha feito um pacto para orar 90 dias. E já não esperei mais segunda-feira. Não dava mais para esperar. A quarta, os ataques estavam intensivos. Mas se não, o resto, subi no monte as 2 vezes segunda-feira. Fui no Gitsung. Segunda, acho que não. Gitsung não fomos segunda porque segunda foi o dia que você comprou as coisas para. Eu acho que foi segunda. Era o fim daí. Nós chegamos lá segunda-feira, mas ficamos uns 2 dias. Completar as compras. Elevo meus olhos para os montes. Muita tristeza, aflição na alma. Não por causa do por causa. Das percas humanas. É vendo. Vai ficar cada dia mais claro. Aí é. O mundo e a sua plenitude pertencem a Elias. Miguel Quiteculo. Ah, a irmã da Amália. A amiga do quem do Mamadou é quem? É a Amália ou Eugênia? Conhecido, né? Não digo amiga ou amigo. É quem? Aquele que disse: esse homem não come, né? Esse homem não vai morrer agora. Ah, é a Amália. Sabe, Amália? Houveram testemunhos que marcaram. Hum? Podem passar anos. Eles ficarão marcados na história da igreja. Esse homem, ele não come. Esse homem não vai morrer agora. Vai viver muito tempo. Mamadou. Hein? Joana Macula. Vixe? Até os. Para, para a dispensação antiga, esses são quem? São gentios. Até os gentios a justificarem a sabedoria, mas os que dizem ser filhos vão ser lançados fora. Deus vai chamar os povos de longe, do norte, sul, oeste, leste, para virem se assentar com Elias, virem repartir o despojo dos inimigos de Elias. Ouviu? Os que dizem ser cristãos
Não sabem disso? Só sabem só blasfemar. Muita pena, né? Que pena. Canhanga, tem muitas evidências da manifestação do reino e do evangelho do reino. Cornélio, perdidos dentro das sinagogas. Como assim um muçulmano a justificar a sabedoria, mesmo não sendo filho? Hã? Então vão vir da terra de longe. Vão vir se assentar na mesa com Elias, já não é mais com Abraão, para virem comer na mesa juntamente com Elias, para virem repartir o despojo dos inimigos de Elias, para despojarem os adversários de Elias. Como cantam mantonas. Caludidi, 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 quenu que, caludidi, quenu que. Tá onde mantonas, pá? Tony não tá aí. Caludidi, 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 quenu que, caludidi, quenu que. Mantonas ontem meteu a benga aí no que, né? Kátia, fala aí. Meteu, né? Eu sabia, ele me falou disso, eu já sabia que ias meter. Meteu, Miguel? Eu meti 3 vezes. Omakangama makangama muche makangama kuzolo kyalunga muche mukena. Omakangama makangama muche makangama kuzolo kyalunga muche mukena. Kaludidi 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 kwenu kwe kaludidi kwenu ku salo amalongi kaludidi 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 kwenu kwe kaludidi kwenu ku salo amalongi. O masole mama sole mamuche masole makuzolo Elias muche mukena. O masole mama sole mamuche masole makuzolo Elias muche mukena. Kaludidi 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 kwenu kwe kaludidi kwenu ku salo amalongi. Hey kaludidi 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 kwenu kwe kaludidi kwenu ku salo amalongi. O masole mama sole mamuche masole makuzolo kyalunga muche mukena. Quem que vai ligar pro Mantonas aí? Quem que tem o número 10? Ligam para ele, se não tem saldo, ele dá saldo, ele diz para entrar. É? Quem tem o número dele? Tem que ser um homem, mulher não. Quando subo no táxi e tem música mundana, eu meto os nossos bengas, as pessoas só me olham. Eu a dançar música diferente dentro do táxi. É? Caludidi, quenu, que, caludidi, quenu, que. Sabia que pensei mesmo você que vai te mandar você mesmo ligar? Isso é confirmação. Vou te mandar o número dele no privado. Não se dá o número do outro assim. Ah? Elias. Tá aqui o número dele. Diz que é para entrar. Depois ele carrega o telefone dele. Ele precisa ouvir a benga. Estou à espera dele. Hein? Diz que é urgente. Olha o que ele me falou. Os parentes, sobrinhas e sobrinhos a lhe perguntar:
O que afinal cantas? Ele falou, ah, ele disse, é pensamento, é pensar. Ele disse, como é que conseguiste? Disse, muito pensamento, muita meditação. Ele carrega, tá no sangue dele a música. Eu já vos contei a história dele, né? Quando ele veio das matas de FNLA, tínhamos ido juntos, só que o meu velho foi mais rápido, fugiu. Então, a outra família dele ficou. Quando a FNLA em 75 perderam o país, então começaram a entrar nas matas, né? E arrastaram os povos. Mentiram aos povos dizendo que os que ficassem poderiam morrer, que eles iriam bombardear as cidades todas. E muitos acreditaram naquelas mentiras. Foram lá morrer. Mas como o Mantones, o pai dele era comandante da FNLA, então esses aqui sobreviveram, né? Das pestes, enfermidades, sei lá, falta de sal. Olha, quando ele veio, de 75 até, eu acho que ele veio em 81, 82. Ou 5 até. Não, 5 não. 83 ou 2. Então, ele tinha uma viola, aquela viola de 3 fios aí do Guimbundo. 3 ou 4. E ele era o nosso quem? O nosso artista, o nosso. Mandava umas bengas, você não imagina. Já cantei aqui. Que tu matumba andendi kangala yande. Que tu matumba andendi kangala yande. E kangala yande ya tula fula yanseke. Fula yanseka kawanga mafungu yangunde mama. Yadi langole kiyange yaye. Ele mesmo já nem conhece esse louvor, essa música. Então, e ele tocava, a gente dançava e tal. Ele tem no seu sangue a veia artística. Só que ainda bem que não cantou para o mundo, né? Quando ele me falou, olha, tem louvores aí que eu mandei, ouça só, eu ignorei, eu falei, você tá me trazendo aqui, esse louvor do Quimbundo. Ele falou, ouve só, vai gostar. Não. Mas eu disse, não, deixa ainda vou ouvir. Ei! Lhe liguei, são vozes bengas. Ele falou, não te falei. Lá no que na festa estavam lhe perguntando, mas como conseguiste isso? Repetiu 3 vezes. Me disse assim, que os homens lá o DJ que estava a tocar, disseram que ganharam. Ele disse que, cota, nos deixe bons louvores. Vamos começar a meter isso no quê? Nas festas. Óbvio. Caluridi, caluridi.
Kyalunga oh masolema muchema Elias hey kaludidi kwenu kaludidi kwenu kaludidi kwenu hey Vitor, já? Me confirmaste? Makangama muche makangama kusolo kyalunga oh makangama muche makangama kusolo kyalunga hey kaludidi kwenu kaludidi kwenu kaludidi kwenu hey Antônio, já entraste? Lhes contei então a história do quem quer uma tumba. Tem que lhe deixar lá no fundo do bairro para ouvir o que os moços falam. Esse Antônio. Ouviu a benga dele? Tem que lhe deixar lá no fundo do bairro, lá nas árvores, na entrada, para ele ouvir a voz do quem? Dos moços e corujas. Ele cantava assim, que uma mulher uma tumba, ele não pode andar comigo. Não pode. Eu vou lhe deixar. Quando eu entrar no bairro, lhe deixo na entrada do bairro. Vai ficar lá e ouvir o barulho do quem? O cantar dos moços e das corujas. Não é essa aqui. Essa aqui não tem nada a ver. Esse é louvor. Estou a falar que ele cantou. Que foi que ano, cantou? 82, né? Que tu matumba andandi kangalayandi. E kangalayandi yasilansulayan seca. Fulayan seca, kawanga mafunguya. Tá ligado, então. Graças a Deus. Tá bom. Depois vou pôr outra benga. Não sai aí. Tem mais umas duas aí. Abra a tua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo número 1. Capítulo número 5. Aleluia. No versículo 14. 5:14. Escute muito bem. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Estão entendendo?
Você que estás a dormir, o Espírito Santo está a dizer: acorda. Esse despertar é acordar. Acorda. E Cristo vai te esclarecer. Esse esclarecer aqui, como pode ser dar o entendimento das coisas, alumiar as tuas trevas. Hein? Tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Ouviu? Quando um homem está a dormir, está no meio dos mortos. Se ele não acordar, vai acabar morrendo. Quer dizer, a pessoa que dorme é companheiro dos mortos. O que é isso dormir? Tu que dormes. Não é dormir de dormir, não. Deus fez o dormir. É necessário que se dorme. Essa é a vontade de Deus. É um dom da parte de Deus. Esse dormir é distração. Estar distraído com as coisas deste mundo. E se não estamos distraídos com as coisas desse mundo, então deixaremos de fora, de parte, as coisas de Deus. Isto é, em vez de fazermos o que Deus nos mandou fazer, estaremos empenhados, afogados nas coisas desta vida. E não pensa que estas coisas que fazem dormir são pecado. Não, são coisas lícitas. Porque se é pecado, então já não é dormir. É morte. Veja só, por exemplo, o crente. Como a nossa irmã obreira que partiu. Se não havia nenhuma mácula, se não havia nenhuma falsidade, ele não morreu, dormiu. O crente não morre, dorme. Mas o crente que vive, quando está distraído, está a dormir. A distração lhe tira o foco nas coisas de Deus. E assim se empenha mais nas coisas desta vida. E eu estou a dizer, e não é pecado. Não é coisa do pecado, porque se é coisa do pecado, é pecado. E se é pecado, já morreu. Não é dormir. Uma coisa é dormir, outra coisa é morrer. Mas quais são essas coisas que fazem dormir e que não são pecado? Que não são pecado, mas que vão virar pecado. Tudo na vida exige o equilíbrio. É lícito comer, sim, mas mal vai quem come com escândalo. É lícito casar, sim, mas se o casamento ele te tira o foco nas coisas de Deus, para que casou? Para morrer. É lícito fazer sexo no casamento? Sim, mas se você abusa do sexo no casamento, então já não é lícito. O que era lícito te mata. Estão a entender por que há coisas que a própria Bíblia já diz é pecado. Não toques, não faças isso. Ok. Mas há outras coisas que são lícitas, que acompanham a salvação, que são bênçãos. Mas as mesmas bênçãos, as coisas que acompanham a salvação, se elas nos distraírem, se nós abusarmos dela, se nós vivermos apegados a essas coisas que são bênçãos, deveriam ser bênçãos, elas nos matam, nos distraem, então nos tiram o foco nas coisas de Deus. E aí depois, se é sexo, só queremos falar do sexo. E é no casamento. Sexo, sexo, comer, 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 comer. E porque você já não está a olhar mais para Deus, e já não estás mais a fazer a obra de Deus, já não estás mais a servir a Deus, automaticamente você fica fraco. O sono, que é a distração, te enfraquece. E quando você fica fraco, você já está dentro dos mortos. Ainda não morres, mas estás aí dormindo no meio deles. Quando você despertar, você vai ver que estavas no meio dos mortos. Vais sair dali a correr. Meu Deus, afinal eles estavam dormindo comigo, eram mortos. Só quem desperta é que vê isso. Mas se você não despertar, morre mesmo. E essa morte que é? É por causa do pecado. Quer dizer, perde a salvação. Então, por isso,
a caminhada sendo longa em direção ao tempo do fim. Estou a me referir ao fim de cada pessoa. O fim da minha caminhada, o fim da tua, ou então o fim da caminhada de todos, como igreja, você já conhece, que vai participar do arrebatamento, do mundo que vai ser exterminado. A caminhada é longa. Então, na caminhada, você precisa fazer o que Deus manda. Jesus disse: vigiai e orai, para vocês não caírem em tentação. Para a pessoa cair em tentação, já vos falei várias vezes, primeiro ficou fraco, ou então dormiu no meio dos mortos, depois é que caiu, depois é que pecou. Por isso existem as concupiscências e existe o gerar dos filhos. A concupiscência faz com que você fique grávida. E quando você fica grávida, se você consumar o pecado, é que o filho nasceu. E o pecado gerando a morte. Mas se você antes de ficar grávida e você fugir, então você despertaste do sono e Cristo depois vai te esclarecer. Vais entender o teu estado em que você se encontrava, como era uma calamidade, vais entender quanto era grave ou então perigoso o lugar onde você estava, o que você estava a fazer. Por isso a necessidade de vigiar e orar. Não adianta vigiar sem orar. E não adianta orar sem vigiar. Então as duas coisas devem seguir ou devem fazer parte de você. Estamos a ir muito longe, uma distância muito grande. Por isso você vê, há pessoas que ontem estavam fortes e hoje estão fracos. Por quê? Dormiram, se distraíram no meio dos mortos. E se continuarem assim, vão sair do estado de sonolência ou dormência para a morte. Estão a compreender? Veja só, por exemplo, no momento da tribulação. O que vai te valer é a oração e a vigilância que você viveu no passado. Vigias para não caíres, para não dormires, para não distraíres. Quando a distração tentou te pegar, você despertou na hora. Quando você deixou de orar, você depois se lembra, volta a orar. Quando você já estava para ir no caminho do erro, você desperta, volta no caminho da verdade e sai do caminho do erro. Quando vierem as tribulações, você que tem feito isso, vai resistir às tribulações. Mas você que as tribulações te encontraram a dormir, vais cair em tentação. Vais desfalecer. Estão a compreender? Desperta. E Paulo ainda vai longe. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas sim como sábios. Os necios são os estúpidos, os cegos, os tolos, os idiotas, os loucos. Que falam à toa, que andam à toa. Ouviu? Paulo, o Espírito Santo está a dizer: não seja como os tolos que falam à toa, andam à toa, comem à toa. Hein? Mas seja um homem sábio. E um homem sábio vai fazer o quê? Vai remir o tempo. Remindo o tempo. Porquanto os dias são maus. Olha para os dias maus. Já chegaram a cada um de nós e ainda vão vir. Todos os dias são maus. Todos. Até os dias que você vê que são bons, no mundo são maus. Não existem dias bons no mundo. Até nos dias que você está alegre, é um dia mau. Porque essa alegria pode estar atrás uma arapuga. Ou então o inimigo pode trazer essa alegria
para te distrair e o laço está lá à frente. Porque ele sabe que você, para chegar até o laço, precisa chegar lá distraído. E se você chegar a vigiar, o laço em nada vai valer. Então, ele permite também que você se alegra. Você se embebeda com vinho que a contenta, quando deveria se encher, se embebedar com o Espírito Santo de Deus. Não. Os dias são maus. Considera todos os dias são maus. Agora é verdade, tem dias maus, que é o dia da tentação, da tribulação, da provação. Mas quero vos dizer que todos os dias são maus. Porque o dia que você está a achar que não é mau, tem um dia mau à espreita. Tem uma tentação, tem um laço, tem uma prova. Por isso, nos dias maus, sobrevivemos pela vigilância que vivemos ontem, associada à oração. E nos dias bons, são dias de vigiar e orar. Eu estou a ver as pessoas a irem orar quando as tribulações chegam. Não é proibido. E não está errado. Mas essa oração que você faz no dia mau, a vigilância que você faz e a oração no dia mau, se você já não tinha fortalezas, você se entregou à distração, você se entregou ao sono profundo, ele te mata. Aquela oração é como que você foi clamar, 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 e as águas já a entrarem na boca. É como o perigo. O perigo chegou e ninguém pode mais evitá-lo. Então, em vez de você curar a enfermidade com medicamento, de preferência você se prevenir para não ficar doente, que é a vacina. Ah, não, esse medicamento é muito bom. Não. Melhor é você apanhar a vacina para não ficar doente do que você ficar doente e confiar no medicamento. Sabe lá se não vai funcionar no teu corpo. Então, por isso Jesus falou, vigiem e orem, se preparem. Jesus queria dizer, se preparem. Todos os dias são dias da preparação. Se preparem para os dias que estão para vir. Por isso Jesus disse, não fiquem preocupados com o dia da manhã. Não andam preocupados, nem os pássaros se preocupam, nem as ervas se preocupam. Mas nem mesmo Salomão vestiu-se como ele. Os pássaros que não trabalham, não querem, não armazenam, mas estão sempre a comer. Todos os dias. Tem uma borboleta, tem um gafanhoto à frente dele, tem uma fruta à frente dele, tem um mosquito, uma mosca, tem uma barata. Quem traz essas coisas? É o próprio Deus. Então, mas eles não andam preocupados com falta deles ou com a presença deles. E se você isso também é viver a fé. E assim você vai acreditar que cada dia tem os seus males. Basta cada dia com seus males. Viu o que eu falei? Jesus também falou que todos os dias são maus. Basta cada dia com seus males. E assim, acreditando, confiando em Deus, fazendo a vontade dele. Então que venha o dia mau. Vai te encontrar preparado. Os dias são maus. Precisamos remir o tempo. Tem que compreender os tempos em que você está vivendo. Olha a tribulação que abateu sobre a igreja. Os que estavam fracos, só não morreram é misericórdia de Deus. Uns foram recuperados. Mas de antemão eu sempre vos adverti que é um dia mau para a igreja. Eu sempre disse para vocês não fazerem brincadeiras. E esse dia mau pode ser, não é tribulação, é morte. E se a morte chega até você? Como é que fica? E se você morrer hoje? Será que você estava de pé? Ou você é um caído que anda com os pecados encobertos, fingindo entre nós como filho de Deus justo e direto? A morte vai te sugar. Mas se você tem remido os tempos, considerando que os dias são maus, e tem despertado da sonolência e fugido no meio dos mortos, e fosse esclarecido depois que fizesse isso, então que venha o dia mau.
Não façam brincadeira, não. Essa mensagem é antiga. Voltarei a falar ela quando Deus quiser, sabem? O reino das trevas está agitado. Aquilo que eu vos falei no monte, está a se viver isso. Eu disse que o dia que aparecer um homem que vai perturbar as trevas, vai trazer danos, ruína, derrota, prejuízo ao reino do diabo, vocês vão ver e conhecer quem é o diabo. É essa fase que nós estamos. Elias rasgou 2 céus. Como assim um homem com carne conseguiu rasgar o primeiro céu? Tá, o primeiro céu é de leve, o segundo não vai. E Elias subiu no segundo céu, rasgou eles. Assustaram. Como assim? Não, tem uma barreira antes de chegar nos anjos. Elias derribou a barreira número 7 e entrou nos anjos. O que é que você esperava? Hã? Voltou, é mistério, né? Olha a revelação. Rasgou a barreira e entrou já dentro. Direto. Frente a frente. Acho que Satanás tem mais dúvida que o reino dele foi prejudicado? Hã? O que é que vocês esperavam de um Satanás que durante muitos anos esteve descansado? 2.000 anos menos 300. Até mesmo os 300 não lhe incomodaram assim como deviam lhe incomodar. Os 300 anos da igreja primitiva? Não. Que tentou um pouquinho só. As nações não foram tocadas. O evangelho não chegou. Foram salvos um punhado de irmãos e irmãs. Ou você pensa que entraram milhões e milhões no céu na primeira colheita? Não. Eram desprezados. Aqueles que eram vocacionados, libertos do pecado, aceitavam, a maioria continuavam nos seus pecados. Os gregos zombavam eles. Os sábios achavam que eles eram tão iletrados que estavam a inventar coisas. Os judeus se escandalizavam com a doutrina deles, como não estamos a ver agora. Quem que está a acreditar em mim? Quem? Estou a ver que a história se repete, né? Quem que está a acreditar que eu sou Elias? Hã? Estão todos a zombarem, estão a fazer as suas conferências, estão a rir. O mundo é nosso. Ele pensou que ia nos conseguir. Ok, só que dessa vez eu vou lhes conseguir. Dessa vez, não. Dessa vez, podem sorrir. Então, o que é que você esperava? Um Satanás, um diabo que perdeu 12 grandes exércitos e já começou a perder os anjos caídos, a sua força, seus companheiros de batalha. Antes do Éden, já estiveram aí. É com muita fúria. E essa fúria de Satanás é quando você dar trégua, quando você abrir a porta, ele te maltrata, ele te destrói. Quando você retrocede, ele acaba contigo. Você viu o que ele fez com aquele miúdo aí do 30? Não é brincadeira, não. Aquele miúdo só assustou, já estava a ser arrastado no inferno. Quando ele falou Jesus, os demônios lhe falaram qual Jesus? Agora é Elias, pô. Não é o Elias que você estava a ofender? Você estava a lhe ofender agora? Oh, ele então é verdadeiro. Sim, é verdadeiro. A gente que anda a vos colocar swinga nos olhos. Vocês conhecem o que é swinga, né? Para vocês não acreditarem nele. Nós lhe odiamos. O que ele está a nos fazer não é coisa boa, não. Ele pega feiticeiro, lhe massacra, lhe despedaça. Investimento de Satanás, dos generais príncipes satanistas de muitos anos. Ele chega lá, quebra pactos, destrói fortaleza, organizações que eram coesas, destruiu a leoa. A Geza foi morta.
1700 anos depois, achas que essa pessoa para quê? Para vocês brincarem com ele? Quem brincar com ele, nós lhe agarramos. Lhe massacramos para já experimentar o quê? As agruras do inferno. Porquanto ele é um perigoso. Eles que estão a me chamar de El muito perigoso, estão a pensar que são quem? São feiticeiros. Você andar com um homem muito perigoso para o reino das trevas, queres fazer brincadeira? A vingança de Satanás é contra aqueles que andam com Elias e não levam a sério o evangelho. Já vos avisei. E eles são perseverantes em acusar. Está muito calmo aí, né? Sabia disso que eles persistem em acusar? Te acusam hoje. Sabe o que é acusar? É te pedirem para te matar por causa dos seus pecados. É dizer, olha o que segue Elias, o pastor de Elias, o obreiro, a obreira de Elias, o membro de Elias, carrega no peito, Elias, o decreto está na boca, Elias é Deus. Olha a vida, olha o mundanismo, pior do que os meus. Me entrega com ele para lhe dar tratamento merecido, pois a tua palavra diz que o salário do pecado é a morte, então ele tem que morrer. E Jesus suporta, depois entrega. É suportar, resiste ao diabo. Não entrega. E quando ele não está a entregar, dar oportunidade à pessoa para mudar a conduta, para despertar do sono, para acordar, para sair dos mortos, para endireitar os seus caminhos, para voltar no caminho, se ele saiu. E se ele insistir assim, depois esse Jesus que disse não, 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 vai dizer sim. E quando Jesus diz sim, o que vão te fazer? Pode pedir a oração de Elias. O áudio pode chegar até você. Vais morrer mesmo. E eu vi uma coisa terrível, né, entre os humanos. Os humanos preferem morrer do que confessarem seus pecados. Tem pessoas que estão interligados ou interliçados como é que se diz essa palavra? Que estão mescalados com pecado, pactos com o diabo, mas ficam a fingir sempre que está tudo bem. Até na hora da morte. É incrível. Até no estado de coma ou então de gravidade. Continua mesmo a dizer que está bem. Não tem nada. Então bora bem. É? Obstinação terrível. Só que quando suas almas saíram do corpo, aí é que querem confessar. Só que já não vale, é batota. Não funciona. E agora? Então, não façam brincadeira, não. Eu feri com um sistema diabólico. O ódio é muito grande. Você acha que esses padres que você está vendo aí, os cardeais, os bispos, os próprios membros da católica, são grandes marabus? Cardeais, bispos, padres, catequistas. Eles estão felizes com o que eu lhes fiz? Não estão, chateados, furiosos contra a semente do homem. Eles sabem que eles não podem contra mim, mas que eles estão com ódio de vocês que vocês não imaginam. Não podemos tocar no dono, vamos tocar nos domésticos, nos céus. Mas também os céus só tocarão se você for negligente, se você for um dorminhoco, se você for um distraído, se você for um amante do mundo. Quando você é um que vigia e que ora e que despertou e anda despertado e endireitaste e os teus caminhos estão endireitados, tuas veredas aplanadas, ou então não tem caminhos escambrosos, vão fazer o quê? É só mesmo te suportar, como me suportam a mim. Porque tu tens a proteção do alto, tu tens a graça, tu tens tudo, o favor de Deus. E eles sabem. A única coisa que eles vão fazer é a te atacar para te enfraquecer. Por isso eu falei no princípio, tem pessoas que começaram bem,
terminaram mal. Estavam fortes e depois ficaram fracos. Qualquer que já está aí na cama para ir fazer sexo. Depois volta, dobra o joelho. Meu Deus. Quando assustar, morreu. Qualquer homem que está aparecendo no caminho, entra com ele já em quê? E depois chora, 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 chora. Oh Deus de misericórdia. Depois tenta recuperar. Daqui a pouco vem mais outro. Rouba dinheiro. Mente. Engana. Guarda rancor, mágoa, mentiras, calúnias, fofocas contra os irmãos. Procurando prejudicar os outros. Mentindo. Colegas, irmãos, sei lá. Não vale a pena. Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Então, eles estão chateados. Estou a vos falar a verdade. Estou a falar o sistema. Quero, desde o diabo, pai deles, os principados, até os ndoques. Eu vi o principado de Angola. Como ele está irado. Se contra a nação está irado agora contra a igreja. Porque para ele se irar contra a nação é por causa de Elias. E Elias tem uma igreja. E como é que vocês ficam? Vocês estão no meio do ódio, no meio do fogo cruzado. Não é para ficarem com medo, mas para vocês entenderem mesmo que a coisa está séria. É seriedade mesmo. Esse ódio que vocês estão a ver na rua não é uma utopia, não é como uma coisa ocasional, não é algo superficial, não. Ele está vindo do inferno, do abismo. Isso é resultado de reuniões, quer dos feiticeiros, quer das organizações, os políticos, não sei quem, a secreta, estão se reunindo noite e dia. Noite e dia. Noite e dia. No inferno, as reuniões, quando eu comecei a guerra, era de mais ou menos de mês em mês que eles se reuniam. Depois encurtei quinzenalmente, depois uma semana, depois uma vez ou duas vezes por semana, depois todos os dias. Agora já não é todos os dias. A emergência. Saíram lá, podem voltar lá outra vez. O sino toca, bam, 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 bam. Mas já saímos na reunião. Tem emergência. Tem um recado. Tem uma revelação. Tem uma notícia. Estão a voltar outra vez na reunião. Porque a guerra está intensiva. E você quer andar com Elias cheio de fofoca, cheio de mentira, cheio de engano, cheio de ódio. Não brinquem. Eles estão indignados porque o desespero no meio deles é muito grande. Já viram uma pacaça ferida? Já ouviste a história de uma pacaça ferida? Pacaça mais ou menos é um búfalo. Um boi selvagem. Quando ela ou ele é ferido, fica mais agressivo e violento. Já não foge, não tem medo. Em outras palavras, já estou morto. Já estou ferido. Já perdi tudo. Já estou molhado. Vou fugir mais à chuva. Então ele vem para vir te atropelar. Então as trevas são como uma pacaça ferida. Como um búfalo que está ferido. Satanás está furioso. Os principados estão furiosos. Os ndoques estão furiosos. Os governos da terra estão furiosos. Então vocês são o alvo de Satanás. As armas do inferno estão miradas contra vocês. Mas por que ainda não dispararam? Ou você está bem e não podem disparar, porque senão seria um desperdício. Ou você está mal, mas aquele que libera ainda não liberou, mas estão sempre aí te acusar. Depois vai te ser entregue.
ou vai deixar sofrimento aqui na terra para os outros. Quando eu tento ficar triste, me concentro. Ouviu? Quando, quando tento ficar. Aquela aflição da humanidade, pela perca de alguém mais próximo. Já estão entendendo, né? Quando eu tento sentir aquele sentimento a me agarrar, eu falo, "Che, estás maluco, que é o Marcelino? Sai dali, pá. Vai lá embora orar, acabou. Esqueci isso. Ok? Não façam brincadeira, não. Estou a falar, vai fazer sofrer, é aqueles que são cheios de sentimentos, que sentimento não sei o quê, os mais próximos, não sei o quê. Então, tem que remir o tempo. Levem essa palavra. Remindo o tempo. Qualquer coisa que está a interferir na tua relação com Jesus tem que ser removida. Não importa se é lícito ou não. Quando você sente que alguma coisa está a tentar criar confusão na tua relação, na comunhão, na intimidade, sei lá qual é a palavra que eu falaria, com Jesus, com o Evangelho, remova, é rápido. Remova. De preferência você perder essa coisa do que perderes o reino. É isso que Jesus falou. Teu olho está a te escandalizar, fura ele. Teu braço está a te escandalizar, corta ele. Teu pé, corta, arranca essa perna. Não é para você arrancar as pernas. É isso que Jesus queria dizer. Remova o que está a criar interferência na tua caminhada. Esse remover, afaste. Deixa isso. Sai desse caminho. O louvor está sempre a bater na minha cabeça. Caludili, 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 quenuque, caludili, quenuque. Não chorem. Venham ouvir o Evangelho. E eles não querem vir. E os que vieram estão a brincar. É muito complicado, né? Eles não querem vir. Os que vieram estão a brincar. Vocês estão a ver esse ódio que vocês estão a ver. Não, deixa eu vou falar do ódio. Parece que vou continuar a falar do ódio até chover. Então vou falar. Esse ódio que vocês estão a ver é muito mais do que vocês estão a ver. Ontem falei no altar. É porque eles não receberam ordem para começar a vos executar. Aquela execução não é por causa de serem pecadores. O que eu falei agora é dos que estão a dormir e depois morreram. Mas estou a falar daquele que, como de Tiago, como é? Estevão e outros tantos que pagaram com suas próprias vidas por causa do Evangelho. Ok? Para vocês, não fostes entregues a isso. Agora, mas amanhã sim. Então, o que é que vocês acham? É muito ódio. É incrível. Eles estão a reinar há mais de 6.000 anos. Esse é o 7º ano do reinado deles. Sétimo mil, né? 7º milênio. Pronto, o termo certo é esse. No 7º ano de 7. 7.000. Ok? Passaram 6.000 anos de um governo intacto. Satanás a ser adorado, servido com libertinagem e liberdade, sem oposição. E agora aparece um carvão que veio beliscar essa liberdade.
veio ofuscar essa glória. Eu vos falei das minhas fases, das minhas fases da caminhada. Primeiro me desprezaram, depois me consideraram como um inimigo a bater. Nesse momento, não sei que fase é essa aí. É uma outra. Eu perguntei ao Espírito Santo, hoje mesmo, depois de que dimensão eles vão tremer diante de mim? E ele falou, depois de 7, estão apavorados. Estão a tremer. O desespero é muito grande. E agora? Esse é o momento da vingança. Ele conseguiu nos humilhar. Nós vamos atrás dos brincalhões que creram nele e não levam a sério o seu evangelho. Por isso, tem que remir o tempo. Eles vão sacrificar muita gente para tentar escandalizar a igreja. Isso não é novo. Eu já vos falei disso. E quem é que disse que a igreja é escandalizada? Eles vão se escandalizar e nós vamos continuar a marchar. Eles serão como cachorros a ladrar e nós continuamos a fazer a caminhada. Entre eles, os escandalizados vão se escandalizar. Qualquer coisa que acontecer entre nós, olha, dizem, olha, eles falam, não tem problema não. Não se preocupa. Isso depois vai passar. Não se esqueçam que é possível que haja uma morte para a glória de Deus. Não se esqueçam. Não vamos generalizar tudo, mas são casos raros. Casos raros que pode acontecer que alguém parta pela vontade, como dizem os religiosos, como é que chamam? Permissiva, né? Vontade permissiva, vontade. Eu descarto isso, não existe nada, porque é vontade perfeita, tudo é vontade de Deus, acabou. Tem a... Gaspar, tem a permissiva, só existe uma vontade, só. Ok? Por isso, não espero que você durmas para ser sacrificado. É você que está a dormir, acorda. E já expliquei de um princípio, você se entrou agora o que é isso, dormir. Você já não está mais como você estava. É o sono. E aí aquilo panguilo foi. É como não é. O sono é irmão da morte. Lembra-te aonde você caiu. Aonde você dormiu. O que te fez dormir. Foi o quê? Um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Elias não desceu para ir se prostituir com uma mulher. Elias não foi dormir com a Jezabel. A mulher formosa da era, que até Jeú foi seduzido com seus encantamentos. Quer dizer que ele era périta nisso. Não era inexperiente, não. De onde vê essas pinturas aí? Até Jeú não escapou nas mãos dele. Só que Jeú era tão furioso que ele mandou lançarem do prédio. Mas que ele veio preparada para lhe seduzir. Não, Elias não foi se prostituir com uma jovem, com a Jezabel. Elias não foi, não sei. Não. Por isso eu disse, um pouco de fermento faz levedar toda a massa. Elias não esperou
receber ordenança. Elias não esperou ouvir Deus lhe falar, agora vai no sítio tal. Elias não esperou Deus lhe mandar. Ele tinha uma missão para o Sinai. Você pode ter uma missão para o sítio tal. Pode não ser aquele tempo. Se você vai antes do tempo, não vale. Ok? Eu já em 2005 ou 2006, eu queria no Kitsung. Vai ficar lá 6 meses de oração em jejum. A sede por Deus era muito grande. E eu senti que precisava me separar dos humanos. Como aqui não havia condições, eu queria ir para a fazenda. Mas à noite tive uma visão onde eu vi o meu auxiliar a conduzir o meu carro, ou então a carroça, mas o animal que estava à frente era um cachorro preto. E o cachorro tropeçou e a carroça caiu no chão. Então virou. E eu despertei, logo entendi que o Espírito Santo estava me falar, não vá. Ah, senão vai deixar a igreja ser conduzido por um cão. E vai cair. E não fui. É muito forte. Não fui. Logo entendi. Uma vez eu estava para ir fazer casamento de um pastor que deixou a mulher dele por causa da afinidade e amizade. E ele aproveitou seus motivos, porque me traiu. A Bíblia diz: à noite tu até um sonho. Eu aí para ir fazer o casamento, alguém me falou: tá zerando. Estou aí fazer o casamento do fulano. Ele me falou: você então não se gosta afinal. Volta lá. Despertei. Quer dizer que tem vezes que a gente faz coisas a pensar que é o que Deus quer que a gente faça, afinal não. Se não formos ajudados, fizemos. E se fizemos quando Ele não queria, é pecado. Ok? Por isso, precisamos remir o tempo. Pois os dias são maus. Agora, não anda perguntando em tudo. Você não deve perguntar se deve ir trabalhar ou não. Você não deve orar para Deus te revelar se deve procurar emprego. É. Paulo disse que quem não trabalha não vai comer. É? Você tem que trabalhar para nós comermos. É? Ou você ainda está a orar a Deus para saber se vai trabalhar ou não? Meu pai dizia que o trabalho dignifica o homem. A mãe do Maranjão disse que homem é aquele que acorda de madrugada para ir trabalhar, para ajudar o país a crescer. Hã? Há coisas que você já não deve mais perguntar a Deus, esperar revelação. Não, você não deve perguntar mais a Deus se deve orar ou se deve jejuar. Ok? Agora, há propósitos? Sim. Que ele tem que autorizar. Propósitos grandes. Para você não ficar inflamado. Ok? Está a entender? Você não precisa orar, Senhor, posso casar? Você tem que casar mesmo. Agora, tens que perguntar com quem devo casar. Aí sim, a pergunta essa é boa. Não permita que eu case com qualquer mulher ou qualquer homem. Ah, sim. Eu vou dizer, posso casar? Porque muitos vieram da religião cheio de espírito religioso, com pactos de quem? De celibato. Uns querem dizer, não, eu não vou casar. Aqui não existe isso, viu? Se o Pope Elias casou, quando mais você? Tem? Eu acho que não tem, né? Tinha. Já desfiz essa mentira aí. Tinha muitos rapazes que achavam que não iam casar.
Existe ainda? Não, tá mal. Não, se existe é um rebelde. Se você encontrar alguém nazireu na STN, é rebelde. Nazireu é rebelde. Alguém a dizer que ele não vai casar é rebelde. Preferiu ouvir o demônio e não a mim. Está acreditando nos sonhos dele. Depois vai se dar mal. Eu acho que já não existe. No princípio, eu comecei a ensinar, comecei a mostrar. Então, eu até dei o meu exemplo, que eu também estava no pacto. Eu já tinha feito um pacto, dobrei o joelho, eu falei, eu declaro perante os céus, na presença dos anjos eleitos, nunca mais voltarei a casar. Eu ofereço o meu corpo, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo ao serviço de Deus, para ser santo, quer no espírito como no físico. Eu esperava ouvir Deus confirmar. Fui na Bíblia, nada. Fui na Bíblia, não abri a Bíblia, fala comigo. Nada. Avancei e está feito o pacto. Ouviu? Caludidi, 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 queno, que, caludidi, queno, que. Salu amalo. Fui no Kitsung, eu de joelho a orar, estava a me trazer uma menina, que está a tua mulher. Queria já lhe beijar. O mamão disse, ainda não. Despertei, eu pensei que estava mesmo aí ao lado. Lhe procurei. Ah, ele estava aqui. Onde é que está? Ah, eu parei. Oh, mas eu fiz pacto para não casar. Isso então é que? Não, o homem é teimoso. A carne, sabe o que eu falei? Demônio, tá amarrado. Tentação. Eu falei, tá de ver o pacto. Se é Deus, vai acontecer naturalmente. Se é demônio, nunca isso vai acontecer. Ah, demônio, eu te amaldiçoo. Entrou alguém na live outro dia que veio me amaldiçoar. Olha, nunca ri. Eu te amaldiçoo. Ficarás perturbado todos os dias da tua vida. Eu te amaldiçoo. O espírito de lascívia, a luxúria vai te seguir. Idolatria, vaidade. Qual mais que ele falou? Idolatria, prostituição. Epá, aquele parece que é um lunático, né? Eu sou um drogueiro pentecostal, assim. Só que quando eu fui ler, já não estava. Senão, devia lhe dizer, olha, deixa ainda aí, manda mais. Uma para mim. Achei muita graça. Ouviu? Há coisas como meninos, nós vamos agir e seremos ajudados. Mas há coisas que já não somos meninos, não é admissível que a gente pratica mais aquelas coisas. Estão entendendo? Então, se alguém ainda diz aí que Deus lhe revelou para não cortar cabelo, Deus lhe revelou porque não vai casar, isso já não é meninice, isso é rebelião. A não que ele nunca ouviu de mim. Ninguém lhe falou. Então é meninice. E o pecado da rebelião é semelhante à feitiçaria. Kaludidi kwamakwe, kaludidi kwenokwe, salua malong. Ouvistes? Então, tem que remir o tempo. Os dias são maus. A morte está à espreita. É incrível. Satanás está a usar os últimos cartuchos da sua existência. Ele sabe que perdeu tudo. Vai perder os anjos
que estiveram sempre com ele, uma parte, claro, ou então a terça parte, ele sabe que já era. Nunca os meteu na guerra, agora lhes empurrou. Não que com Emanuel não chocaram, chocaram. Agora, você quer fazer brincadeira? Mais ou menos viver na igreja, ainda chegares na igreja todo bêbado. Tem pessoas que vivem na igreja, né? Ou só no que fica que tem pessoas que vivem na igreja. Entra de madrugada, todo embriagado. Subir no altar, cheio de lhamba. Aí, esse tempo acabou. O inimigo, teremos muitos escândalos. Resistam a isso. Muitos casos. Eu já avisei. Eu até apelei. Agora, quem está de pé não precisa temer. Nada. Quem está caído pode também se levantar. Mas quem fazer brincadeira, esse não novo aviso. Esse aviso não é novo, não. É antigo. Só que, como já estamos a viver os dias do aviso antigo, por isso volto a falar, não mais como uma promessa. O diabo está furioso. Por isso o mundo vai pagar uma fatura muito grande. O diabo está a dizer: achas mesmo que eu vou deixar esse povo ir para o céu sem punir o mundo? Não, não pode. Não, 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 não. Eu vou trazer danos na terra. Viu? Olha, milhares de pessoas debaixo dos escombros da Veneza. Isso é pecado. Ou você pensa que tem um justo que morreu no meio deles? Todos são ímpios. Hum? Os reis estão endemoniados. A fúria é muito grande entre eles. Nesse momento que nós estamos, os americanos e os iraquianos estão endemoniados outra vez. As bombas estão a cair, você não imagina. Vou repetir. Esse ódio que vocês estão a ver no serviço, na rua, é o ódio de Satanás. Está saindo do coração de Satanás para os seus filhos. É ira, é mágoa, é ódio contra Elias e a sua semente. Mas aquele que perseverar até o fim, nenhum cabelo da sua cabeça vai cair em terra sem a permissão de Deus. Essa é a grande garantia que vocês carregam. E eles sabem também. Eles sabem que eles não podem com vocês. Eles sabem. Mas a pressão é muito grande para o pecado. A pressão é muito grande para o relaxo. A pressão é muito grande para a distração. As tentações são várias. Os medos, os desejos da carne, vontade de largar tudo para voltar no mundo, vontade de fazer sexo para quem não está casado, até os casados. Então, remiam o tempo. Os dias são maus, porque o tempo está no fim. Eles esperaram esse tempo. Eles sabiam que esse tempo chegaria. E já chegou. O tempo está aqui. A falar. Esse tempo é esse que está a falar aqui. O desprezado, o vituperado.
humilhado, rejeitado, mas está-se a cumprir a palavra. Importa que seja rejeitado pelos mais velhos, ou pelos anciãos, e pelos príncipes, e também desprezado, aviltado, e padece mundo. Como você chegar e conhecer o Elias e depois ir para o inferno? Isso é uma derrota muito grande. Pá. Hum? Então, enchei-vos com o Espírito Santo. Ainda bem que você não bebe. Estou a falar para quem mesmo não bebe. Tinha rapazes que bebiam. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tem uma vergonha entre nós, né? Falar mais do vinho. Hã? Nem deveria se falar isso. Temos que falar para os novos que vieram e saber que aqui não é na Penteca, não é na Universal, não é na Maná. Ontem só a Maná que bebia, hoje todos eles agora bebem. Sabiam disso, né, Miguel? Aí na Penteca antes não bebiam, né? Eles tipo despertaram. Não, não fala de TJ. TJ, não. Isso aqui é uma organização da maçonaria. Estou a falar a esses que estão a invocar Jesus Cristo. Como é que é, Miguel? Miguel é que tem novidades dos Penteca. Antes que... Antes bebiam na escondida. Ah, ok. Viu? Também não tem como não beber. Quando a pessoa não tem o Espírito de Deus, ele procura saciar a sua alma com o quê? Com aquilo que vai lhe quê? Como é que se diz? Lhe embriagar, para trazer distração e tal. Por isso você vê que as pessoas que não têm o Espírito de Deus, dificilmente eles conseguem suportar a tentação do álcool ou das drogas, por causa do vazio. Por causa do vazio. O vazio, depois mais com os pactos que eles vão firmando, piorou ainda mais. Então, há uma sede muito grande, há um vazio dentro deles. E então, tem que fazer o quê? Quando a pessoa prospera financeiramente, são duas coisas que essas pessoas, que seguem essas pessoas. É o álcool, pode ser droga também, e e o sexo. Comida vem depois. Tem uns que gostam de comer, mas a maioria não. Come-se assim pouquinho, por quanto se tem dinheiro se come pouco. Mesa farta, só um pouquinho, já estão repletos, porque tá cheio de refeições. Tem mata-bicho, e mata-bicho já é almoço, é jantar para... Até não é mata-bicho dos que têm dinheiro, nem jantar para os que não têm. Lá tem café, tem não sei o quê, tem fruta, tem pão, tem não sei o quê, tem leite, tem chocolate, tem carne, tem bife. Olha aí, é mata-bicho. Depois ainda vão comer mais. Às 10 horas ou 11 horas. Estão sempre a mastigar. 12h30 ou 13 horas. Só mesa. Então eles já andam comidos de tanto comerem. Eles até acordam para vir comer. E não come nada, só põe só na boca, vai e volta a dormir. Depois mais põe, não sei o quê. Então, mas o sexo, para as mulheres, roupa. E tem homens também que estão viciados nas roupas também. A vaidade. Então, Satanás encheu as sinagogas de Satanás com dinheiro. Vocês sabem o que estou a falar. Nesse século não se pregou mais o evangelho da pobreza como antes. No século passado, até mesmo nos anos 80, 70,
se pregava o evangelho da pobreza. E não estou a falar que eram de Deus. Esses eram desviados, porque tinham vergonha, não havia ainda essa abertura no mundo. É mentira? Sim. Não havia essa teologia. Por isso, o ministério pastoral era ministério, então, o ofício dos velhos. Raramente você encontrava um jovem a se posicionar para ser pastor. Até te riam por causa da pobreza. Você, em vez de estudar e trabalhar, quer ser pastor. Eu não sei a realidade lá da América ou do Brasil, mas aqui em Angola a realidade é essa. Se você só via pastor, era símbolo de quê? De pobreza, velho, hein? Sapato todo roto. Pois os padres faziam a diferença. Entenderam, né? Mas chegou uma fase, sabe o que que eles falaram? Eu li muitos livros, sabe o que eles disseram? Deram graças a Deus, disse, graças a Deus, Deus veio nos despertar. A gente pensava que riqueza era do diabo. Salomão, se pudesse entender isso, quem já leu essa parte? Se Salomão não compreendesse que a riqueza é de Deus, nunca ficaria rico. Ouviu? Foi assim que uns resistiram, os tradicionais resistiram, mas também depois caíram na onda do coaching. Todos agora é pelo dinheiro. Todos. Os que tentaram resistir também entraram nessa tentação, então nessa moda aí. E assim, hoje, o evangelho é símbolo de riqueza. Pregar o evangelho é símbolo de ser rico, ser próspero, muito dinheiro, carro bom e não sei quem. Isso é tudo. Isso é o diabo que trouxe essa onda para eles. E deram graças a Deus, roubando o povo, maltratando as pessoas, enganando. Agora imagine com tanto dinheiro que eles teriam acumulado sem Deus. O que é que você acha? Quando alguém tem dinheiro e não tem Deus, é um problema grave. Hein? Por isso, eles são bêbados, drogueiros, cometem pecados hediondos, crimes hediondos, orgias sexuais, tudo isso. Pedofilia. Então, eu disse que entre vocês, entre nós, não deveria falar disso. Não vos embriagueis com vinho. Mas sou obrigado a falar. Enchei-vos com o Espírito Santo. Em vez de estar a falar à toa, coisas que não têm nada a ver. Olha o que Paulo falando entre vós em salmos, hinos, caludidie, caludidie, quenuque, caludidie, quenuque. Saluamalong, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Isto é, para vocês se encherem do Espírito Santo. Aleluia. Dando graças sempre a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Os dias são maus. São recomendações para os filhos de Deus, para poderem resistir às tentações, suportarem as afrontas dos inimigos, tudo isso. E assim, naquele dia, poderem ouvir os vossos nomes serem chamados no livro da vida, para entrardes no lugar que se chama paraíso, o céu de glória. Se não de resto, ou então o contrário disso, começa-se no espírito, termina-se na carne. Começa-se a vigiar, termina-se a dormir, infelizmente. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. O ódio é muito grande, muita fúria. A derrota é visível.
e eles perdendo o reino, até o que eles não perderam, já sabem que vão perder, eles se levantam para tentar se vingar dos fracos. Quando Moisés saiu do Egito, sabe o que, é que os amalequitas fizeram? Vocês sabem. Deram volta e foram atacar os fracos. Por que, que Deus permitiu que os fracos fossem atacados? Para que fosse um exemplo nos vossos dias. Então, mas ele não ia à frente e à retaguarda do povo? Sim. Não ele prometeu que ninguém iria se suster diante dele? Sim. Mas daquela vez permitiu que os amalequitas viessem matar os fracos que estavam atrás. Os debilitados, os velhos. Massacraram e fugiram. Hoje, os fracos não são os velhos, nem doentes, nem nada. Os fracos espirituais, distraídos, estão a dormir. Acorda, ou tu que dormes, e Cristo vai te esclarecer. Esses malaquitas são os feiticeiros hoje. E os demônios que manobram para se vingarem de Elias atacando os fracos. Vamos enfraquecer, enfraquecer não. Vamos entristecer o Elias. Vamos angustiar o coração dele. Como? Vamos atacar os fracos. Vamos pedir o céu para nos entregar os pecadores, os da ceia, os desviados, bêbados, prostitutos. Vamos tentar os fracos para cair em tentação, depois lhes acusar. Mas Jesus não vai aceitar. Ele vai falar ao companheiro dele: você tá burro, não vai aceitar. Não aceitou, lhe leva outra vez a cair. Lhe acusa outra vez. Não aceitou, lhe leva outra vez. Lhe acusa, não aceitou. Depois vai aceitar. Aí, eu não sabia. Eu disse: sim. Tem que continuar a pecar e continuar também a lhe acusar. Amém. Graças a Deus. Estás de pé? Não caias. Estás caído? Podes te levantar. Mas não vive de hipocrisia, não. Porque os desvarios todos aparecem no cemitério. Antes até no cemitério. Glórias ao Filho de Deus. Digam amém. E também estou a ver alguma coisa está a acontecer também entre nós. Não. Por isso, remir o tempo é isso aí. É compreender o momento que você está a viver. Para não andar como um nécio. Você não está a ver que está a morrer muita família do quem? Das pessoas da STN. Somente dos pastores. Quem deu conta? Lorena, já deste conta, né? Que te culo. Claro. São eles que estão a fazer isso. São eles. Geralmente essas pessoas são pessoas que estão com eles. São ímpios. É incrível o que está a acontecer. Parece que aí no grupo já dos pastores se tornou já lugar para quê? De avisos. Não estou a dizer para não fazer. Tem que fazer. Continuar a fazer. O Cosme, estou sempre a mandar mensagens aí. E muitos parentes. Quando isso acontecer contigo, cuidado. Eu vos dei uma palavra. Essa palavra leva todos os dias da tua vida. Quem conhece essa palavra? Canhanga, comentei isso comigo mesmo. Não, seu melhor. Não é. Esse também funciona. Mas tem um a respeito dos mortos. Cada um morre nos seus pecados. Acabou. Quando você fala isso,
Você se livra do sentimento que vai querer te afogar, ou então questionamento, duvidar de Deus, ok? E dizer, não, mas o apóstolo orou. Mas o apóstolo o quê? O apóstolo orou. Vocês andam a brincar, pá. A Bíblia então é verdade. O salário do pecado é a morte. Quando você vê alguém morreu, é porque o martelo foi batido. De todos que morrem na terra. Todos. Justo e ímpio, que o ímpio não morre, que dorme. O martelo foi batido no céu. E quando o céu bate o martelo, a terra pode implorar. São casos raros que Deus volta para trás pelo clamor do céu. São casos raros. A maioria dos casos, o céu tapa os tímpanos e não responde o clamor da terra. Ouviram? Não façam brincadeira. Não. Por isso, cada um morre nos seus pecados. Isso te leva você a continuar firme e não ficar aí, não, mas não pode, porque aconteceu isso, ai, mas nós oramos, mas ele tinha mata-bruxo, ah, falou decreto, o apóstolo mandou áudio. Ei, levanta a cara e marcha. Faz o que eu fiz. Quando chegou o momento que não era assim, num tempo, no mesmo tempo, mais ou menos assim, não. Quer dizer, que moro no outro, primeiro morreu a minha irmã, morreu a mãe do Mário, morreu o meu pai, morreu a minha filha, a irmã do Mário, eu mesmo que lhe criei, veio bebê, ouviu? Eu sempre levantei, vou fazer o quê? Oh, como então você também? Quando você vê alguém se escandalizou porque morreu um parente, porque Deus não me ajudou, não conhece a Deus. Nunca conheceu a Deus. Era um que andava, como a Maria, que andava com as outras. Era um pardal cego, que nem tinha vistas, que só andava pelo vento das asas dos outros. Ele controlava o movimento e o barulho dos ventos e ele seguia. Mas quem achou a verdade, nada lhe escandaliza. Orou, não aconteceu, prossiga. Acrescenta depois, o céu é melhor que a terra. E acabou. Você não conhece a vida da pessoa. Você não sabe se ele foi feiticeiro. Você não sabe. Falei, não vou falar de alguém. Uma vez lhe falei. Eu falei, ele me perguntou, então, isso mostra que estava na guerra comigo. Eu disse, claro! Muitos caíram na guerra porque vieram para te atacar. O resgate do justo é o ímpio. Fizeram um trabalho de morte lá, o teu parente. E disseram, vamos lá ver esse cristianismo dele. Invocaram o espírito da morte. Porque eles são mesmo assim. Mesmo sabendo do Deus que você busca, mas eles tentam sempre. E nessas tentativas já levaram pessoas. Eu vos contei a história, né? As palavras do anticristo, né? Eu falei no anticristo, mas o diabo também é burro, né? Ele mesmo sabe quem sou eu. Ele não sabe. Sabe. Ele sabe que eu estou a vir do céu. Eu fui enviado por Deus. Mas ainda vem me atacar com miséria, vem me apertar, vem não sei quem. Ele me falou, olha, ele me falou anticristo. O diabo sabia que Adão era perfeito. Ainda assim, foi tentado e lhe derrubou. O diabo sabia que Jesus Cristo vinha do céu. Eu tive só que me contentar. Tem razão, tem razão. Ok? Então, eles estão a matar muitos parentes dos membros da igreja. E sempre escolhem a pessoa mais querida, mais amada. Hã?
E você fica, Deus não me... Sabe lá se ele queria te matar e ele foi o teu resgate e a morte voltou para ele próprio? Esse é um exemplo que estou a dar. Mas em tudo, dai graças a Deus. Amém? Tá ligado? Uma obreira que teve um sonho, viu os espíritos imundos a saírem do deserto e do mar, mas esses espíritos imundos vinham com o objetivo de matar os homens. Ela disse que muitos morreram e até os que carregavam o mata-bruxo nos petos, mas alguns que tinham o mata-bruxo eram livrados. Sim, mata-bruxo e não quer se converter, depois te levam. Você está pensando que é brincadeira? Hã? Quando você vê, vieram levar alguém que tinha mata-bruxa ou que falava decreto, não sei, porque eles já conhecem a vida dele. Aí foram lhe pedir. Isso que eu já vos falei. Lhe acusaram. Ele está aí a carregar o mata-bruxa, ele fala Elias é Deus, mas ele vive em pecado. Permite que a gente vai lhe matar. E eles vêm e te levam mesmo. Você vai gritar, eles vão te falar o que falaram ao rei de Israel. Porventura não é o vosso Deus que me mandou para vir vos destruir? Ouviu? O exército de Nabucodonosor cercou, sei, parece que era mesmo da Síria, cercou Jerusalém, e aí os pecadores começaram a invocar o nome de Deus. Ó, Jeová, o nosso Deus vai nos ajudar, o nosso Deus de Abraão vai nos livrar. E eles falaram, o próprio Deus é que me mandou por causa do vosso pecado. Ele me falou, vai destruir a cidade. É assim que eles falam. Você vai invocar, vai falar. Invocar o quê? Se temos autorização daquele que você está a invocar. Ele nos mandou para vir te buscar. Você tem sido rebelde diante dele. Quando eu pregava essa mensagem, era mais do inferno. Na antiga igreja da estalagem. As pessoas choravam. Mas é incrível. Aquilo era choro só daquele momento. Saíam daí, as vidas eram normais. As pessoas saíam da igreja em silêncio. O culto terminava, ninguém falava alto. Você via as pessoas iam nas suas casas com as cabeças baixas. Mas quanto tempo durava aquilo? Quanto tempo? O diabo chegava, soprava na mente dele. Esquecem isso, vivem a vida, ok? Alguém me mandou mensagem agora dizer que pedi perdão, que estava a orar, Elias é Deus, Elias é Deus, Elias mata bruxo. Quando voltou, falou embora, Elias é bruxo. E está perturbado. Como vocês chegam a esse ponto de falar isso? Não podem. Hã? É isso que eu falei. Andar distraído, adormecidos. Hã? Um homem que anda no espírito, nem o seu subconsciente peca. É incrível. Nem ofende no sono. Um homem consagrado. Hã? Agora é possível que os demônios simulam mentira. Parece que ele é que está a fazer isso, mas são imagens que eles queriam, não sei o quê. E ele não vai aceitar também isso. E vai dizer, eu não. Eu. Isso não sai palavra torpe na minha boca. Estou assim, porque estou a ofender. Estás maluco, ô diabo? Tá bom. Ainda estás a ouvir vozes. E as vozes estão a te falar que estão a te ameaçar, vais morrer, né? Estão a te acusar. Blasfemaste contra Elias. Estão a te falar isso. Os mesmos demônios que dizem às pessoas que ele é falso Elias. O diabo brinca com o ser humano. É? Tá entendendo, né? Não são esses que estão a usar as pessoas lá fora. São a dizer, não, ele não é falso, isso é idolatria. Mas olha, agora estão a acusar a irmã, eu não sei se é irmã, é homem. Hã? Não é isso que eu falei aquele dia.
Esses malucos estão a reconhecer quem sou eu. Esse demônio dos malucos. São esses que estão a atacar as pessoas. Não aceita, isso é idolatria. Ele é um falso profeta. O diabo brinca com o homem, você não imagina. Ouviu? Agora que a irmã está a falar que vou morrer. Ouviu? São esses que te diziam, se eu te perguntar, já ouviste voz a dizer que não aceita ele não é Elias, né? Isso é mentira. Ou sonho, ou voz. Fala aí. Confirma aí. Antes de você falar isso, quando talvez você me conheceu, sei lá, nunca sonhaste ou ouviste uma voz a dizer que não aceita isso. Ele, embora é homem. Hã? Já, né? Estou à espera de você. Vou te perdoar já. E vou expulsar. Abre a boca. Vou expulsar esse demônio aí. Seja livre. Toda perturbação. Audição de voz. Sai! Tu não vais morrer nada. Porque você não falou conscientemente. Ou então de propósito. Eles é que fizeram isso. Colocaram palavras na tua boca. Mas agora tem que se consagrar, oh, rapaz. És homem ou mulher? Tem que andar no espírito. Isso é falta de quê? De santificação. Alguém disse há 16 dias que perdi o meu pai, mas estou bem, graças a Deus. Passei por tudo, mas sempre confiante. É mesmo assim, ouviu? Isso que eu falei que estava a matar muita gente do bem, dos parentes de vocês. Olha aí, uma dona, morreu o pai dele. A mim aconteceu a mesma coisa, eu estava a meditar no que o mestre disse e troquei as palavras. O mestre disse que é falso homem. E eu troquei dizendo, o mestre é homem falso. Perdoa, pai. Ouviu? Estás livre. Essa pessoa que eu perguntei se antes não lhe acusaram, não acreditar que eu sou falso. Vozes e também já sonhou. Agora você devia lhes falar. Tem que lhes falar. Então não são vocês que estão a vir me falar que ele é falso. Elias, agora você está a vir me dizer que vou morrer porque blasfemei o Elias. Você também lhes apanha. Disse, ó, então afinal você é mentiroso. Você vem me dizer que ele não é Elias, é falso. Agora está a me dizer que vou morrer porque blasfemei contra Elias. Agora já é Elias? Quando ouvi falar do Pai, não duvidei, porque no sétimo dia o ancião daquela igreja já nos falava que Elias viria, mas só no tempo do fim. É muito forte, ó, Beatriz. Ó, Edson, você não viu o que Jesus falou a Satanás? Tu não compreendes as coisas de Deus, só compreendes dos homens. Como ele entende bem os homens e como esse entender o homem lhe leva, ele é capaz de, quer dizer, ele sabe que vai dar certo. Manipular um ser humano é a coisa mais fácil. Não dá trabalho os seres humanos, não dá um trabalho. Quando eu falo do casamento, você tem que casar, não estou a falar a idade, não estou a falar de pessoas que já são velhas, que têm, não, afinal tem que casar. Não, esquece isso. Estou a falar a idade varonil, ok? Seja uma anciã, está preocupado mais em casar para quê? Ah, nunca casei, nunca. Então, fizeste na tua ignorância, foi o diabo que te amarrou, não casaste, agora a idade passou de casar, avança com teu Jesus já. Está a ouvir? Alguém me disse que ele já, por causa da idade, nunca casei, nunca, não tenho filhos, como é que fica? Como é que fica? Esquece que passou. As coisas velhas se fizeram novas. Prossiga agora. A pessoa que estavam lhe acusando já está a sentir-se bem. Você que está doente, você vai abrir a boca, eu vou assoprar. Hein? Chelsea, viu? A mamãe, ele pensou que, que isso também. Quantos anos você tem?
Agora, você está a falar, pode ser que é mais velha, você que está a se considerar mais velha. A idade passou, não se preocupa. Tá embora bom mesmo assim. Você que está doente, abra a boca, faz assim. Quando eu assoprar, todos os doentes vão ser curados. E se alguém abrir a boca para interceder por alguém que está doente, quando eu assoprar, esse alguém também que vai ser intercedido vai receber a cura. Quando eu assoprar, esse alguém que está a pedir alguma coisa a Deus, que já estava a se preparar para fazer pedido, como eu estava a pregar, não pediste, não precisa mais pedir. Vai chegar até a ti a mão de Deus para te fazer bem, para te conceder a petição que você lhe fizeste no teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu vou assoprar. Os doentes serão curados. Abra a boca. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que tu carregaste as nossas enfermidades. Tu me entregaste as folhas da árvore da vida. E tu me disseste, vai curar o povo. E esses 7 anos tenho curado o povo. Muitas curas. Tenho feito o que tu me mandaste. Então, hoje é um outro dia. Todos os dias estou a fazer isso. Glorifico o teu nome. Sei que todos os dias o teu nome tem sido glorificado. Outra vez, agora e hoje, será glorificado outra vez. Abra a tua boca. Não somente cura, libertação, bênção, portas abertas, tudo. Em nome de Jesus, recebam. Oh, 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 glory to God. Recebe. Reçois. The pain is gone. You are healed. La guérison. Amém. Faz teste agora. Você que não dormia, vai dormir. Você que estava com dores, as dores fugiram.